Bom dia! Bom dia, pessoal! Pera aí que eu já sento aí com vocês. Vão chegando, vão sentando e vamos iniciar. Aí acho que a posição que eu vou ficar aqui vai ficar bem no sol, mas vamos lá. Bom dia, pessoal! Vamos começar então a nossa live, começando já desse jeito, tocando bem no assunto que eu queria falar mesmo, que é medo. Por que o assunto é medo? Na verdade, o assunto dessa live eu vou explicar para vocês o que é o clube, o que vai ser esse clube e o que nós vamos fazer agora nos próximos meses, tá? Que o foco do clube para os próximos meses é o desbloqueio da prosperidade. Então eu vou ensinar vocês como desbloquear pela casa de vocês a prosperidade. Então fiquem comigo aqui nessa live que vai fazer muito sentido, tá? E por que eu falei que eu comecei a live do jeito que eu queria falar, né? Do assunto que eu queria falar. Porque não tem como nós falarmos de dinheiro, de prosperidade, sem falar no assunto medo. E por que eu trouxe o assunto medo para esta live aqui? Vocês vão entender, vai começar a fazer sentido. Mas porque teve uma pergunta, tá? De uma live que eu fiz no canal vizinho lá, que uma pessoa me perguntou se o desbloqueio, se esse clube, ele trabalharia também na parte dos medos. E, gente, sim, tá? Independente de qual medo seja, e eu vou explicar aqui pra vocês. E por que eu comecei falando, né, que comecei do jeito que eu quero falar? Porque eu sou a pessoa mais enrolada do mundo pra me arrumar de manhã, tá? E hoje é domingo, gente, né? Vamos falar sério. Hoje é domingo, a maioria das pessoas não quer nem pensar em trabalhar. E eu não vejo isso aqui como trabalho, mas de certa forma é um compromisso, né? E a maioria das pessoas não quer ter esse compromisso no domingo. E aí o que eu fiz, né? Uma das formas que eu faço para encarar o medo é me comprometer em público. É meio controverso, porque se comprometer em público já é algo meio, né, que tu tem que ter uma coragem para fazer isso, mas na verdade eu não vejo assim. Porque quando a gente se compromete, na hora do comprometimento é aquela hora do impulso, sabe? E aí o comprometimento qual que eu fiz, né? Vou fazer uma live amanhã às 9 horas da manhã. Pronto, me comprometi. Aí eu dou um jeito de cumprir aquilo. Com medo mesmo. E aí eu acordei hoje de manhã e eu sou super enrolada para me arrumar. No mínimo, tá? No mínimo 2 horas. Não me arrumar em si, mas arrumar a cama, aí fazer meu café, tomar café com calma e tudo mais, para daí então ir para os meus compromissos. E aí eu acordei hoje passado das 8. E eu pensei, meu Deus, eu botei despertador, mas eu tava cansada e acabei desligando e nem vi. E aí eu pensei, não, vamos correr, vamos tomar café fazendo live e tudo vai acontecer ao mesmo tempo. E estou aqui. Então isso é uma das formas que eu levo muito quando eu quero fazer alguma coisa da minha vida. Eu me comprometo. Eu me comprometo assim publicamente, porque aí depois, não que não tenha como eu voltar atrás, mas eu acho feio voltar atrás. Então, é uma forma que eu arranjei pra mim, pra que eu consiga vencer esse medo, né? Que eu consiga me comprometer e fazer o que precisa ser feito. E aí, a pergunta dessa pessoa, né, ela me perguntou se o desbloqueio, se esse clube iria trabalhar no medo. E na nossa casa existe sim, existem
algumas situações que fazem com que a gente se sinta com mais medo do que o normal. Faz com que nós nos sentimos inseguros. E isso vai muito também da nossa posição na casa. Como assim da nossa posição na casa? Pensa nas posições, que são as posições que nós chamamos, eu sou arquiteta, então na arquitetura nós chamamos de posição que tu fica por um tempo permanente, né? Um tempo mais longo. A tua cama, se tu trabalha em casa, a tua cadeira de trabalho. Na cozinha é muito importante a posição do fogão, na verdade, a posição do fogão, mas porque é a posição que tu vai ficar no fogão, então é a tua posição no fogão que é importante. Porque não que tu passe um longo período no fogão, ainda mais hoje em dia, que eu sei que muitos de nós acabamos na pressa ali pegando coisas prontas, mas ainda assim a posição do fogão ela é muito importante, porque por menos que tu use esse teu fogão, o tempo que tu tá ali no fogão, a posição que tu tá precisa ser uma posição também que vai te favorecer nessa questão de tu se sentir seguro. Dentro do Feng Shui nós chamamos essa posição de comando. E eu falo para vocês de uma pessoa que acabou de fazer uma cura para essa posição aqui na minha casa e eu senti muita diferença. Porque o que essa posição de comando faz? Quando tu não tá na posição de comando, é aquela posição que tu fica de costas, principalmente para a porta, de costas para o fluxo, mas também de costas para a janela. Quando tu fica, imagina que atrás de mim aqui tivesse uma janela agora. Eu não estaria na posição de comando, eu estaria me sentindo vulnerável. E esse sentimento, ele não é muitas vezes consciente, mas o nosso cérebro, ele capta tudo ao nosso redor o tempo todo, mesmo que conscientemente a gente não perceba, mas isso tudo está acontecendo a nível inconsciente. Então, quando eu estou dentro de um ambiente e dentro desse ambiente eu fico de costas para a janela ou de costas para a porta, entende que eu não vejo o fluxo acontecer, eu vejo quando ele já aconteceu. Ou seja, imagina que eu tô no meu home office e eu tô trabalhando e eu sento de costas para a porta. Daqui a pouco alguém chega falando ali na porta, eu só vou ver essa pessoa quando ela já tiver entrado, já tiver ali falando comigo. Aí que eu vou me virar, eu vou ter que ainda fazer o movimento, o esforço de me virar para conseguir enxergar essa pessoa, para conseguir enxergar esse fluxo. E isso lá no nosso inconsciente está levando mensagens. Qual é a mensagem? Enquanto eu estou ali trabalhando, por mais que eu não perceba, a mensagem que eu estou levando é uma mensagem de insegurança. Porque a qualquer momento alguém pode entrar e me pegar desprevenido e eu não vou ver, eu vou ver depois que a coisa já tiver acontecido, depois que a pessoa tiver entrado. E isso vale para a janela também. Por mais que a janela a princípio ninguém vai entrar por uma janela, mas a questão não é o entrar pela janela, a questão é o ser visto, é ter esse fluxo atrás de ti, ainda que esse fluxo seja lá no 10º andar, que sejam os passarinhos passando na janela, mas a sensação é a mesma. No nosso inconsciente a sensação é a mesma, é que eu não tô vendo o que tá acontecendo ali nas minhas costas. Agora tu imagina isso acontecendo na tua vida
o tempo todo, todos os dias tu ficar sentado, bom dia! Todos os dias tu ficar sentado nessa posição, ou tu ficar deitado nessa posição se a tua cama estiver numa posição de costas para a porta. Então, todos os dias tu vai ficar reforçando lá no teu inconsciente essa sensação de insegurança. E aí o que vai acontecer? Isso não vai acontecer apenas nessa posição que tu tá na tua casa. O teu cérebro lembra, não sei se vocês já estudaram isso, eu falo lembra porque eu estudo mentalidade há 10 anos, né? Mas o nosso cérebro, ele é acostumado, ele trabalha para não trabalhar. Ele faz de tudo para não precisar pensar. Então, como que ele faz? Ele reproduz aquilo que é familiar para ele, aquilo que ele já conhece. Tá fazendo sentido? E quando o teu cérebro já está acostumado a ficar na tua casa, sempre nessa posição onde ele se sente inseguro, por mais que parece contraintuitivo, porque ninguém vai se sentir inseguro, mas se o teu cérebro ele gravou essa posição de insegurança, ele vai reproduzir isso nas áreas da tua vida. E aí tu vai aumentar esse sentimento de medo e de insegurança. Então, respondendo a pergunta que eu tive lá na outra rede, sim, o Feng Shui ele ajuda a trabalhar o medo também. Porque quando tu se coloca nessa posição de estar de frente, enxergando o fluxo, tu se sente mais confiante porque tu tá vendo o que tá acontecendo. Ai, gente, esse café é muito bom. Tá fazendo sentido? Quem tá aqui comigo? Vocês que me acompanham aqui, eu falo muito, né? Eu trago várias dicas ali rápidas de Feng Shui, mas vocês conhecem mesmo o Feng Shui? Vocês têm noção do que é o Feng Shui? De como ele pode ajudar? Gente, essa live que eu tô fazendo aqui agora, ela não é para eu ficar falando, tá? Na verdade, é para eu ficar explicando para vocês. É para trazer essa clareza para vocês. Então, por favor, quem está entrando, bom dia, seja muito bem-vindo. E fique super à vontade de perguntar, de tirar dúvida. Ah, sei lá, tá acontecendo uma situação na minha casa. Manda aqui, para ver se eu consigo te ajudar. Porque eu quero que essa live ela traga essa clareza para vocês. Eu quero ser útil para vocês. Eu quero que vocês entendam a importância de saber olhar para casa. De entender o quanto a casa está conversando com a gente o tempo todo. E a casa, na verdade, ela é só uma parte da vida que conversa com a gente o tempo todo. Bom dia, bom dia. É uma técnica, muito bem. É uma técnica, então vamos lá. O Feng Shui ele é uma técnica milenar chinesa, uma técnica de mais de 4.000 anos. Bom dia, pessoal! E essa técnica, a técnica é o quê? É eu saber olhar para minha casa, entender cada ponto da casa que está influenciando na minha vida, eu conhecendo o Feng Shui ou não, essa influência está acontecendo. E o Feng Shui, qual é a técnica? A técnica é tu aprender a olhar o significado da casa, o significado de cada coisa que está ali e entender por que tu se posicionou desse jeito, ou por que tu posicionou os móveis desse jeito, ou por que tu escolheu essa cor de parede. E os porquês, as respostas, elas não têm a ver
com o que vocês imaginam que é, eu achei bonito. Claro, tem um pouco disso de que eu achei bonito, mas o eu achei bonito, vocês concordam comigo que ele também é muito subjetivo? Porque o que é bonito pra mim, pra ti pode não ser. E esse bonito, ele é muito mais profundo do que tu imagina. Esse bonito, ele não é apenas estética e superficial. Esse bonito, ele tá lidando com os nossos sentimentos, com aquilo que a nossa percepção do que é belo. Então tu entende que até aquilo que tu acha bonito não é superficial? Também tem a ver com uma psicologia por trás? Então tudo o que está na casa tem um significado, ainda que tu ainda não entenda. E a ideia é que tu entenda. E esse é um dos motivos pelo qual eu estou fazendo aqui esta live. Tem um espelho grande na parede da sala de jantar, de frente à janela e porta de entrada. O que você acha? Tá, Natiele. Bom dia, Natiele. Espelho, de uma forma geral, é muito bom. É muito positivo. O único cuidado que a gente precisa... Quer dizer, são vários cuidados. Eu vou trazer os pontos aqui para vocês, tá? Mas, assim, o único cuidado da posição, tá? Então, aonde eu posso ou não ter espelho? O espelho, ele é muito utilizado nas curas de Feng Shui, porque ele nos traz uma percepção diferente do espaço. Quando tu entra num ambiente que tem um espelho, principalmente quanto maior for esse espelho, mais te traz uma sensação de amplitude. E isso é muito utilizado nas curas de Feng Shui, principalmente para bloqueios. Então, tu ter espelhos, Natiele, é muito bom, não vai fazer mal. O único lugar que é preciso ter uma atenção em relação a onde ter esse espelho é no dormitório. Dentro da minha linhagem de Feng Shui, da minha escola de Feng Shui, porque existem mais linhagens, tá? O conceito sempre vai ser o mesmo, mas existem algumas pequenas variações de uma escola para outra. Tem a mesa de jantar também. Tá. Na mesa de jantar é ótimo ter espelho, principalmente se esse espelho está refletindo a mesa. Já vou explicar. Então, por que no dormitório não é muito bom? Quer dizer, não é que não é muito bom. Depende de como pra ti é esse espelho. Quando esse espelho está refletindo a cama. Na verdade, quando tu tá deitado na cama e tu consegue enxergar o teu reflexo no espelho. Por que depende? Se tu tá deitado na cama e tu acorda, tu levanta ou se vira à noite e o teu próprio reflexo no espelho te assusta por causa desse movimento, aí não é bom. Aí é bom que tu mude a posição desse espelho. Tu até pode ter espelho ali no teu dormitório, mas aí tu evita de ter ele refletindo ali o teu corpo, porque senão a cada movimento que tu fizer à noite, que tu se virar e se tu olhar para esse espelho e se assustar, isso vai te trazer uma sensação de insegurança, e aí já é ruim também. Agora, se pra ti indiferente, né, se tu tem espelho, tu dorme, tu não se assusta quando tu olha ali para esse espelho na cama, não tem problema. Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia para quem tá chegando! Sejam bem-vindos! Puxa a cadeira, pega um cafezinho aí. Então, respondendo ali, então não vai fazer mal nenhum, tá? E aí tu perguntou também sobre ter na mesa de jantar, né? A mesa de jantar, ela representa a união familiar. E também ela está associada à prosperidade, a essa prosperidade da família, essa prosperidade na união. Bom dia, pessoal!
E por que está associado a essa união familiar, a essa prosperidade? Porque é na mesa de jantar, na maioria das vezes, que a família se conecta, que é aquele momento de realmente unir a família. Ainda mais hoje em dia, na correria que tá todo mundo, né? Então, quando tu consegue ter, e na verdade é essencial que tu tenha pelo menos uma refeição do dia que tu faça na mesa de jantar com a tua família, ou se tu mora com uma pessoa, enfim, as pessoas da casa, elas precisam ter esse momento de sentar juntas, pelo menos em uma refeição ao dia. Isso cria essa união, isso fortalece essa união. Por isso que a mesa de jantar está muito associada à união familiar. Ela tem essa energia mesmo da família, a mesa de jantar. E além disso, ela também está associada à prosperidade. Por quê? Porque uma mesa com comida, com alimentos, é uma mesa farta. É uma mesa, o alimento ele tem muito essa simbologia de nutrir o nosso corpo. E essa nutrição ela vai muito além do físico, mas é uma nutrição que realmente nos ajuda a ação, a fazer o que precisa ser feito. Então, por isso que ela está muito associada à prosperidade. E aí, quando tu tem um espelho refletindo essa mesa, o que acontece? O espelho duplica essa energia. Então, é muito positivo. Agora, preciso chamar aqui para um ponto de atenção, e isso é bem atenção mesmo, tá? Que também é sobre espelho. Como é esse espelho? Por exemplo, se esse espelho é um espelho que tem recortes, que isso existe bastante na arquitetura, agora até ultimamente eu não estou mais vendo, mas teve uma época que era febre ter esses espelhos assim recortados, né, diagramados. Esse tipo de recorte, ele faz o quê? Quando tu se para na frente de um espelho recortado, tu vê a tua imagem distorcida. Eu não sento à mesa para almoçar. É importante. Se tu não consegue, Eliezer, se tu não consegue fazer todas as refeições, e hoje em dia é praticamente impossível a gente conseguir sentar à mesa todas as refeições, até porque muitas pessoas trabalham fora, então saem cedo, voltam à noite, então não precisa fazer todas as refeições, mas é importante que pelo menos uma vez ao dia tu consiga sentar à mesa e fazer as refeições. E mais do que apenas tu sentar à mesa e fazer, né? Às vezes tu pode pensar, mas eu moro sozinho, então eu não preciso. Precisa. Porque a mesa... Gente, é bem profundo, tá? Tem muita coisa pra gente falar. Vocês estão vendo que eu comecei falando aqui de medo, de como se sentir mais seguro através da casa. Daí veio a pergunta do espelho. Daí já começamos a falar da mesa. E cada uma dessas coisas a gente pode entrar assim a um nível muito profundo. Então vocês estão conseguindo perceber o quão rico é o Feng Shui? O quanta coisa tem pra gente aprender, pra gente compartilhar. E por isso que eu vou reforçar aqui, antes de eu continuar a responder, por isso que eu vou reforçar com vocês do porquê eu tô fazendo essa live, que é para convidar vocês para o clube. Que clube é esse? O clube que vai começar agora na próxima semana, onde nós vamos ter aulas semanais. Inclusive, o Eliezer que tá aqui na live, ele já tá no clube. E eu falei até, inicialmente, eu tinha falado que essas aulas seriam quinzenais. Mas lembra que eu te falei também, Eliezer, que eu costumava entregar mais. E pensando melhor, eu pensei, não, eu vou fazer essas aulas toda semana. Vou fazer uma vez por semana essas aulas no clube, porque
o que acontece? Nem que a gente faça uma aula, a gente aprofunda bastante e na aula seguinte a gente ainda usa ela para tirar dúvidas, porque é muito profundo mesmo, tá? Então, o que vai ser o clube? Vai ser uma aula por semana e não tem limites, tá? Não tem assim, vai acabar. Não tem, o clube ele tá nascendo agora e ele vai acontecer eternamente. Pelo menos enquanto eu estiver aqui, tá? A ideia do clube é que a gente realmente faça uma comunidade muito forte, onde eu quero ajudar vocês. Por quê? Porque nós estávamos conversando agora há pouco, né? Que eu perguntei para vocês, gente, usem essa live para conversar comigo, para perguntar, para tirar dúvida. Por quê? Porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui no meu perfil, tem várias pessoas novas chegando, a cada dia tem pelo menos um seguidor, 2 seguidores novos chegando. E eu sei que muitos de vocês gostaram de algum conteúdo, né, que chamou a atenção ali de vocês e por isso vocês começaram a me seguir. Mas entrando no meu perfil, vocês começam a perceber que, caramba, é muita coisa, né? E talvez vocês não tenham noção de tudo isso, né? De o que é o Feng Shui. Então essa live ela é justamente para esclarecer tudo isso, mas não apenas para esclarecer. É porque eu quero que vocês realmente entendam e que eu consiga ajudar vocês. Que a gente consiga desbloquear as áreas da nossa vida, que nós consigamos olhar para a nossa casa não mais de uma forma automática, mas com consciência de que a casa ela é um reflexo do meu lado interno. E quando a gente tem esse conhecimento, nós conseguimos destravar tanta coisa na nossa vida, porque quando a gente olha para dentro, por mais conhecimento que a gente tenha de vida, de ter estudado mentalidade, de várias coisas, é muito difícil conseguir achar todos aqueles emaranhados de bloqueios internos que a gente tem. Tem coisas que a gente nem sabe que é um bloqueio, que é uma crença, que a gente acredita naquilo e acha que é uma verdade. Só que quando a gente consegue olhar para casa, entender os nossos bloqueios ali na casa, é que começa a vir a clareza. E é essa clareza que traz a transformação na nossa vida. Então, a ideia do clube é que a cada aula, agora a gente vai ter um cronograma, tá? Eu coloquei um cronograma para que a partir dessa semana agora, né, da próxima semana, o nosso foco até dezembro vai ser prosperidade, dinheiro, que é o que unânime todo mundo quer, principalmente para essa reta final agora, né? Que eu acho que todo mundo quer chegar ao final do ano e brindar com uma Freixenet. Todo mundo quer pagar as dívidas, quer estar tranquilo no final do ano, quer sair de férias, quer poder ter dinheiro para viajar. Então, por isso que eu pensei, vou focar agora nessa parte de prosperidade até o final do ano. E aí, cada aula nós vamos começar e vai ser um passo a passo mesmo, tá? Cada semana, cada aula, nós vamos começar a trabalhar os pontos mais importantes. A gente vai começar pelo começo mesmo, tá? Então, cada semana nós vamos evoluindo juntos. A cada semana nós vamos desbloqueando mais uma coisa na casa. Nós vamos ganhando consciência de mais coisas. E aí, talvez vocês pensem assim, tá, mas ok, eu vou ganhar essa clareza, essa confiança, mas e como é que isso me traz dinheiro? E aí, eu tenho até um post, depois se vocês quiserem dar uma olhada, acho que é o primeiro post que tá ali fixado no meu Instagram, que eu coloquei ali um resuminho, tá? Mas eu vou trazer aqui pra vocês bem breve, assim. Que sempre no segundo semestre do ano, foi onde eu fiz, há 3 anos já isso, tá? Foi onde eu descobri uma técnica específica do Feng Shui,
que é o que são os bloqueios na casa. Eu aprendi a ver esses bloqueios e eu entendi que os bloqueios na casa é que são os saltos exponenciais que a gente dá na vida. Por quê? Porque quando eu tiro um bloqueio da casa, eu tiro uma venda dos olhos. E aí eu enxergo aquilo que eu não estava enxergando ou não estava querendo enxergar. Então eu começo a ganhar clareza sobre aquilo e eu enxergo o que precisa ser feito. E quando eu enxergo o que precisa ser feito e eu faço, isso é muito importante, tá? E eu faço o que precisa ser feito, eu vou dar agora bem rapidinho o que aconteceu nos meus 3 primeiros anos, tá? Aliás, os últimos anos. O primeiro ano que eu fiz o desbloqueio, eu morava na minha cidade, em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Eu estava travada em todas as áreas da minha vida e o meu sonho sempre foi morar na praia. Eu fiz esse desbloqueio em um mês. Na semana seguinte eu tive clareza e em um mês eu estava morando em Florianópolis, que era o meu sonho de morar na praia. Não sei se pra ti isso é pequeno ou grande, mas pra mim isso foi muito grande na época. Primeiro porque eu saí e vim morar num lugar onde eu não conhecia ninguém. Eu nunca tinha vindo pra Florianópolis. Então, assim... E isso foi só o primeiro passo de tudo que já aconteceu na minha vida, mas foi o primeiro passo. Foi o primeiro desbloqueio que eu fiz. No segundo ano, eu fiz um outro desbloqueio que me tirou de uma dívida de 20 mil, que eu tava na época. E em um ano, depois desse segundo desbloqueio, em um ano eu não só tinha pagado essa dívida, como eu tinha conseguido fazer um faturamento de mais de 120 mil. Também não sei se pra ti isso é muito ou pouco, mas pra mim, na época, era muito. Era algo que foi muito disruptivo pra mim. Porque eu nunca tinha ganhado um salário de mais de 2.500. E na época eu tava com 34 anos. Com 34 anos, eu nunca tinha ganhado um salário maior do que 2.500. E depois que eu fiz essa cura aqui, e gente, eu quero deixar muito claro pra vocês que a casa não faz milagre. A casa ela me trouxe clareza daquilo que eu não tava enxergando. E quando eu enxerguei, foi que eu destravei. E aí, quando eu fiz esse segundo desbloqueio, teve um mês. Eu trabalhava com vendas na época. Eu era arquiteta e trabalhava com vendas de projeto em loja de imóveis planejados. Em um mês, teve um mês desse ano que eu ganhei... Nem sei se eu devia falar isso aqui tão abertamente. Que eu ganhei 27 mil. 27 mil em um mês. Pra quem não tinha nunca ganhado mais de 2.500, pra mim isso foi muito. Então, não pensem que agora é final do ano, não tem mais tempo de fazer. Tem. Tem sim. Eu fiz. E se eu fiz, qualquer pessoa pode. E não é que eu fiz porque, meu Deus, eu fiz algo extraordinário. Gente, eu nem fiz nada extraordinário. Eu apenas desbloqueei uma crença que eu tinha na minha mente. E quando eu entendi que isso era uma crença e eu desbloqueei, eu comecei a ter resultado. E aí o terceiro desbloqueio que eu fiz, que foi daí no último ano, eu consegui estruturar todo o meu negócio, porque o meu sonho era fazer o que eu tô fazendo aqui agora, hoje. O meu sonho era largar a arquitetura e trabalhar só com Feng Shui. E aí, então, hoje estou aqui, consegui realizar esse sonho. Então, foram os últimos 3 anos que eu foquei em realmente olhar para minha casa, porque a minha casa, ela é o meu reflexo, que eu fiz essa imersão realmente, que eu vivi o Feng Shui na minha vida e que eu consegui destravar tantas coisas.
Por isso que eu digo, se tu tá aqui agora e tu tá com dúvida, ai, será que eu entro nesse clube ou não? Será que vai me ajudar ou não? Gente, para começar, esse clube, ele vai ser, tu vai pagar R$29,90 por mês. R$29,90 por mês, nenhum lanche que tu pede não é mais do que isso. E tu não tem tu não vai ter multa, tu não vai ter nada se tu fizer o primeiro mês, por exemplo, tu fez um mês ali, tu ficou, né, dentro desse um mês tu teve 4 aulas, uma vez por semana, no mínimo, né, tu vai ter essas 4 aulas ali. Terminou esse mês, não fez sentido pra ti, por algum motivo, sei lá, ou simplesmente tu não sei, aconteceu alguma coisa na tua vida, tu não quer mais, tá? Cancela. Cancela. Não tem multa, não tem nada. Cancela na hora, deu, pronto. Tu não tem um compromisso. O compromisso que eu quero com esse clube é que tu tenha um compromisso contigo. Esse clube eu tô fazendo para quem quer realmente entender como o Feng Shui funciona, não só entender, mas quem quer realmente usar isso e fazer disso a transformação na vida de vocês. E eu sou prova disso, acabei de provar aqui, acabei de falar para vocês que eu vivo isso e isso acontece na minha vida. Então, olha como eu fui longe, né? Deixa eu só ver aqui que teve um comentário que eu acabei não vendo. Quando minha casa tá bagunçada, por mais que eu esteja cheia de coisas para fazer, eu preciso parar e arrumar e limpar para conseguir pensar melhor e limpar para conseguir pensar melhor e ser mais produtiva. Eu sinto na hora a diferença, sem dúvidas. Sem dúvidas. Inclusive, eu vi uma postagem ontem, até foi uma amiga minha que mandou. Eu acho muito legal que os meus amigos, né, os conhecidos, assim, de vez em quando me mandam, ai, olha isso aqui, olha isso ali, que eles veem alguma postagem referente a Feng Shui e eles me mandam. E a postagem que eu vi foi de um filme, que agora eu não vou lembrar o nome do filme, porque eu não me ative a nome, o nome não é muito forte que eu tenho, onde era um filme já mais antigo, que era um cara que ele, não sei o que foi que ele tomou lá, que pílula que ele tomou, que ele vivia na M, e aí ele tomou essa pílula, sei lá o que era, e meio que ele assim, mudou da água pro vinho, e a primeira coisa que ele fez no filme, que até a postagem fala sobre isso, a primeira coisa que ele fez no filme não foi, porque meio que ele virou um homem com superpoderes, digamos assim. Ele poderia ter feito várias coisas, imagina. E a primeira coisa que ele fez foi arrumar a casa. Foi começar a limpar a casa. Tá a cena do filme lá, ele lavando louça, organizando a casa, porque a casa era um lixo antes. E aí o próprio filme mostra isso, que o cara, a primeira coisa que ele fez quando ele tomou consciência sobre as coisas foi começar a arrumar a casa. Depois ele foi fazer o que precisava ser feito. Eu achei fantástico, porque, gente, a casa é o nosso reflexo. E eu achei o máximo o filme ter retratado isso. E é bem isso. A casa, ela tá refletindo os nossos padrões internos, aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu tô vibrando, a minha casa, ela vai estar igual. Tu tendo conhecimento ou não. E o que eu tô te propondo aqui é que eu te leve esse conhecimento para que tu comece a olhar para tua casa de uma forma consciente a partir de hoje e que tu use essa consciência sobre a casa para destravar a tua vida, seja em qual área for. E aí, eu já vou terminar de responder sobre os espelhos, tá? Eu não esqueci. Ai, Nachelle, eu preciso lembrar o nome. Eu sou péssima para nomes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou depois postar nos stories, pode ser? Depois que terminar a live, eu vou ver essa postagem que a minha amiga me mandou, vou dar o print ali do vídeo, vou pegar o nome do filme e aí eu mando pra vocês. Que agora eu não lembro, tá? Mas prometo que eu vou fazer um story depois botando o nome do filme, tá? E aí, antes de eu terminar de responder sobre os espelhos, que eu falei de não poder ter espelhos recortando, né? Que nós não nos vejamos assim recortados. Tá bom, te marco.
E aí, então como vai ser esse clube? Deixa eu só finalizar aqui pra vocês como que vai ser esse clube, tá? Então esse clube ele vai ser com aulas semanais. Vai ser, geralmente ali nós vamos escolher um dia fixo para essas aulas, tá? A princípio vai ser à noite. Só que eu também quero deixar vocês muito tranquilos que todas as aulas vão ficar gravadas para quem é do clube, tá? Então assim, porque é normal, né, gente? Até eu mesma, qual era a minha ideia? A minha ideia era fazer essa aula todas as quartas, ali por 19h30. Todas as quartas. Só que o que vai acontecer agora comigo mesma nas próximas semanas? Essa semana agora, a minha quarta-feira, eu consigo fazer tranquilo. Nas outras 2 semanas, as 2 semanas da metade do mês agora de agosto, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu vou fazer palestra, gente. Tô muito chique. Eu vou palestrar nas 2 semanas. Tem uma semana que eu vou ir palestrar em Curitiba, que vai ser daqui 2 semanas, e vai ser justamente ali na quarta-feira, então eu não vou conseguir. E na outra semana eu vou palestrar aqui em Floripa, que vai ser numa quarta-feira também. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu vou querer fazer com vocês do clube sempre um dia fixo na semana, para que a gente crie essa rotina, tá? Mas quando acontecer de vocês não poderem participar ali de alguma aula, não tem problema, porque essa aula vai ficar gravada, vocês vão poder assistir depois. Inclusive, quem assistiu a aula ao vivo vai poder reassistir também. Até porque vocês vão ver que, dependendo da aula, dependendo da camada de crença que aquela aula vai estar mexendo dentro de ti, e isso vai ser muito individual de cada pessoa, talvez tu vai precisar realmente reassistir aquela aula. Então, as aulas vão ficar gravadas, tá? Então, nós vamos ter uma aula por semana, elas vão ficar gravadas. Além dessas aulas, nós vamos ter um grupo no WhatsApp, que esse grupo eu vou abrir na quarta agora. Na quarta-feira eu vou abrir o grupo, porque é na quarta-feira à noite que vai ser nossa primeira aula de lançamento. Então, na quarta-feira, durante o dia, eu vou montar esse grupo com todo mundo. E aí vai ser a nossa estreia juntos, tá? Esse grupo de WhatsApp, ele vai ser um grupo que eu vou estar ali com vocês. Vai ser um grupo não apenas para tirar dúvida, mas eu quero que esse grupo realmente seja um grupo, seja um ambiente de crescimento. Onde não apenas eu vou estar levando algo para vocês, mas daqui a pouco alguém vai trazer alguma coisa, porque, gente, eu não sou a pessoa que sabe de tudo no mundo. Eu sei muito de Feng Shui e essa é a proposta que eu ensino vocês a destravarem a vida de vocês olhando para a casa de vocês. Mas eu tenho certeza que ali vai ter muita gente que tem também muito conhecimento sobre alguma outra coisa. E a ideia desse grupo é ter essa comunidade em que um ajuda o outro. Às vezes a dúvida de uma pessoa, a crença de uma pessoa, vai ter outra pessoa ali no grupo que já passou por aquilo e que vai conseguir ajudar. Então, a ideia do grupo do WhatsApp não é ser aquele grupo do WhatsApp que a gente não olha e que... Eu sou péssima para grupo, confesso para vocês. Se tem alguma amiga minha aqui de grupo, vai concordar com o que eu tô falando agora. Eu sou péssima. Mas para esse grupo eu não vou ser péssima, porque vai ser o meu grupo, o meu clubinho. Então, assim, esse grupo, ele não vai ser apenas para ficar mandando recadinho, para avisos para vocês. Não, eu quero que esse grupo ele realmente seja uma comunidade forte, em que um ajude o outro, tá? Então, como eu falei, R$29,90, por favor, né? E assim, quem não entrar é porque realmente não quer, porque realmente não tem, ainda não entendeu, né? Não teve ainda consciência e tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Quem ainda não entendeu o que... será que vai me ajudar ou não? Mas ainda assim, tá? Se tu que tá aqui comigo ainda não sabe se vai fazer sentido ou não tu tá nesse clube, eu, no mínimo, a minha pessoa, tá? A minha personalidade é essa. Eu, no mínimo, entraria. Por R$29,90, eu, no mínimo, entraria. E aí, se eu ver que, fiquei ali 1 mês, 2 meses, sei lá, e eu vi que, não tá mais fazendo sentido por algum motivo, sai. Sai, daí tu não paga mais nada.
tô fazendo dessa forma super facilitada, não, vocês percebem que não é nem pra mim? É porque eu quero realmente fazer com que o máximo de pessoas consigam conhecer o Feng Shui, consigam olhar para casa de uma forma consciente, para que vocês consigam realmente destravar a vida de vocês, para que vocês tenham conhecimento sobre essa ferramenta que a maioria das pessoas não tem. E por isso que muitas vezes a gente fica repetindo ciclos na vida. Porque por mais que tu tenha uma consciência interna, que tu sabe que aquilo que tu tá repetindo é uma coisa que tu precisa trabalhar em ti, é uma crença. Só que se a tua casa estiver reforçando isso, tu cria uma resistência. Por isso que às vezes é tão difícil tu sair desse círculo vicioso que tu tá. Porque tu tá trabalhando só dentro de ti. E tu ainda não aprendeu a olhar pra tua casa. Só que a tua casa tá reforçando o tempo todo essa crença dentro de ti. E aí, se tu não tirar isso da tua casa, tu vai ficar lutando contra a maré, entende? Porque tu vai ter consciência, tu vai querer mudar, mas a tua casa, ela vai estar vibrando em outra frequência. Então, aproveitem, tá? Pra entrar no clube. Eu vou deixar nos stories depois, tanto o nome do filme ali que eu falei, mas eu vou deixar também o link ali do grupo, tudo certinho, tá? Pra reforçar pra vocês. E aí, trazendo aqui pra vocês agora, só pra responder ainda sobre o espelho que vocês tinham perguntado, só tomar um golinho. Os espelhos recortados, eles recortam a nossa imagem. Quando a gente se enxerga nesse espelho recortado, né? E isso, se tu um dia foi em algum local, sei lá, tu foi na casa de uma amiga e tu se viu nesse espelho recortado, tá tudo bem, tu se viu uma vez ali. Tudo o que eu falo aqui sobre a influência da casa é aquilo que tu vê todos os dias, porque a casa tu tá ali todos os dias. A influência ela tem a ver com o tempo de exposição que tu tá sobre aquilo. Então, se tu foi numa clínica, na casa de alguém, sei lá, e tu te viu recortado no espelho, isso não vai ser um fator determinante para que tu tenha essas consequências na tua vida, que eu já vou explicar o que é. Agora, se na tua casa tu tem um espelho que quando tu se enxerga, tu se vê recortado de alguma forma, e tu se vê todos os dias nesse espelho, aí vai começar a influenciar na tua energia. E o que é quando a gente se vê recortado no espelho? É num sentido bem literal, tá? Tu começa a se enxergar recortado. Tu começa a se enxergar fragmentado. De alguma forma tu não se sente inteiro. Tu começa a ter problema de autoimagem. Tu começa a reforçar dentro de ti um sentimento de que tu tá quebrada, de que tu tá fragmentada em pedaços. A imagem às vezes acaba até distorcendo, né? Conforme é aquele recorte, tu até se vê distorcido, né? O teu corpo fica um pouco mais pra cá, a cabeça um pouco mais pra lá, enfim. E essa distorção acaba gerando lá no nosso inconsciente uma distorção da nossa própria imagem. E essa distorção da própria imagem, daí, meu Deus, daí a gente pode ir agora a níveis muito profundos. Porque isso pode trazer tantas consequências, e uma delas, a primeira delas, é a insegurança. Porque se eu começo a me ver numa imagem distorcida, o quanto isso vai levar de insegurança para o meu inconsciente. E é uma imagem distorcida, não é a realidade, não é quem tu realmente é. Mas tu tá se enxergando assim. Então, os espelhos, apesar de respondendo, né, a primeira pergunta lá, os espelhos de uma forma geral, não tem problema tu ter espelho em qualquer canto da casa, desde que esse espelho não esteja refletindo uma imagem recortada, um espelho que seja colorido, sabe? Tem alguns espelhos que são mais escuros, fumê, isso também pode causar distorção na imagem, porque tu não tá te vendo
como tu realmente é. Tu tem essa distorção da tua imagem e isso pode acabar gerando essas consequências de tu se sentir inseguro, de tu não enxergar como tu realmente é e te traz essa sensação de insegurança. Vocês já ouviram falar sobre isso que eu tô falando aqui em algum momento? Tá fazendo sentido? Então nós vamos encontrar aqui em Curitiba. Sim! Vamos! Tô ansiosa para dar essas palestras. Acho que vai ser muito, muito, muito legal. Muito legal. É uma oportunidade a mais, né, de conseguir levar para outras pessoas esse conhecimento. Então é isso. É isso que é o Feng Shui, muito resumidamente. É muito profundo, né? Não tem como eu explicar só numa live. Inclusive, eu tô começando a fazer lives agora, tá? Eu vou... Até fiquem ligados, tá? Geralmente eu tô gostando de fazer domingo de manhã. Tô gostando, tá? Domingo de manhã tá tranquilo, eu tô com a mente tranquila, eu me sinto mais conectada, eu acho que eu consigo levar uma mensagem de uma forma mais objetiva. E eu acho que não só eu levar a mensagem, mas eu acredito que no domingo de manhã, agora até podem escrever aqui pra mim, porque pra mim é importante saber quando pra vocês vocês conseguem estar presentes na live, tá? Mas eu acredito que no domingo de manhã, até pra vocês é legal a live, porque vocês também estão ali, às vezes vocês podem até estar na cama agora, né? É um dia que vocês estão ali mais tranquilas, mais tranquilos, que vocês conseguem realmente absorver mais o conteúdo, conseguem prestar mais atenção. Por isso que eu tô gostando de fazer nos domingos de manhã, tá? E aí eu tô testando, na verdade, né? Então domingo às 9 horas da manhã tá sendo um teste, eu fiz domingo passado, eu gostei, tô repetindo aqui agora. A ideia é fazer durante a semana também, fazer pelo menos uma live durante a semana à noite. É uma boa sim, perfeito. Eu até fiz uma enquete, tá? Quem tá aqui na live agora, por favor, responda essa enquete, é bem importante pra mim. Não só pra mim, é importante pra vocês também. Eu fiz a enquete perguntando ontem qual o melhor dia da semana que vocês preferem live e qual o melhor horário, justamente para que eu consiga atender vocês, para que eu consiga fazer live num horário que seja melhor para todo mundo. Então respondam depois lá na minha enquete, tá? Inclusive, se vocês quiserem, porque eu até coloquei na enquete, eu coloquei 3 opções e na quarta opção eu coloquei outro. Então, se para vocês um outro dia da semana, um outro horário é melhor, fiquem muito à vontade de colocar ali, né, de me responder ali na mensagem do direct, porque vai ser bem importante não só para mim, porque para vocês também, porque eu quero conseguir atender vocês e precisa ser num horário que vocês possam. E nem toda live eu deixo salva, tá? E mesmo que eu deixe salva, não é nem só questão de deixar salvo, mas vocês percebem o quanto nós conseguimos interagir ao vivo? Depois que a live estiver salva, vocês podem assistir, vocês pegam um conteúdo igual, mas essa oportunidade que vocês têm de realmente conversar, de tirar dúvida, de perguntar, é no ao vivo. Então, depois vão ali depois nos meus stories e aí respondo essas enquetes, para que eu também consiga atender vocês no melhor horário, tá? Então, é isso. Essa live de hoje foi pra gente conversar, foi para tirar algumas dúvidas, principalmente dúvidas relacionadas ao clube que vai começar essa semana. Se por algum motivo, porque eu sei que sempre tem alguém que ainda quer perguntar alguma coisa e às vezes no ao vivo a pessoa não se sente à vontade de perguntar, se tu ainda tiver dúvida sobre o clube, o que é Feng Shui, se tu ainda não entendeu direito, tu quer entender, me chama ali no direct. Eu vou adorar te responder, eu amo falar sobre isso. Então me chama, tá? Me chama pra eu tirar dúvida de vocês. Fala sobre plantas. Plantinhas, tu diz? Acho que sim, né? As plantas, se é isso, só me confirma, porque que eu falou planta, eu pensei que pode ser, como eu sou arquiteta, eu pensei que pode ser a planta da casa. É planta. Show. Eu amo planta também.
Eu amo planta, inclusive as plantas, elas são muito, muito importantes, muito legais de ter em casa, porque elas estão nos comunicando muita coisa também. Cactos é bom ter em casa? Sim. Só que aqui, tanto cactus, então eu vou falar um pouquinho de plantas aqui para vocês. O cactus, assim como a espada de São Jorge, todas as plantas que de alguma forma elas têm espinho ou elas são pontiagudas, pode ter na casa, não tem problema. Porém, existem alguns cuidados. E quais são os cuidados? Que não fique muito próximo à porta de entrada, pode ficar no hall de entrada. O que não pode é ficar muito próximo à porta, de forma que quando vocês entram na casa, vocês se sintam ameaçados. E isso a nível inconsciente, mas tentem perceber assim, quando vocês entram na casa, até a minha própria mãe, na cozinha, já vou falar, né, Tchê? A minha própria mãe, um dia eu fiz uma postagem de plantinhas e eu falei sobre a espada de São Jorge, e aí a minha mãe falou, ai meu Deus, eu tenho logo na entrada da porta, então eu vou tirar. E aí eu falei, não mãe, ali onde tu tem, porque eu sei onde é que é a plantinha da minha mãe, eu falei, não mãe, ali onde tu tem não tem problema. O que não pode ter é muito próximo à porta. Por quê? Porque quando tu entra na tua casa, e se o teu cérebro ele capta essa mensagem muito rápida, tá? E se essa planta pontiaguda tá ali na entrada, bem na porta, o teu cérebro ele capta isso como uma situação de perigo. Porque é uma ponta que tá apontando ali pra ti. Então tu pode ter, mas não deixa bem na entrada, sabe? Deixa um pouco mais afastado, de forma que tu não se conecte assim logo com o sentimento de que aquilo é uma ameaça. E aí na cozinha pode ter. A única coisa é que, de novo, tem alguns pontos da casa que não pode, porque pode gerar esse sentimento de ameaça, tá? Então, próximo ao fogão, muito próximo ao fogão também não é legal. Tanto o cactus, tá? Quanto a espada de São Jorge. Porque o fogão, lembra que eu falei que o fogão, ele é o ponto da prosperidade da casa, é onde a gente se para preparar os alimentos que são a nossa fonte de energia. Deixa o próximo à pia. Muito bem, não tem problema. Na água, não tem problema. Desde que não esteja muito próximo. Vou dar um exemplo agora, tá? Não sei em que lugar da pia tá. Mas, por exemplo, eu aqui, acho que não é todo mundo, mas eu tenho uma janela bem acima da minha pia. Se eu colocar um cactus ali nessa janela, se eu colocar bem no cantinho da janela, porque aí eu não tá muito próxima de mim, não tem problema. Agora, se eu colocar bem no meio da janela, que tá bem no meio da pia, toda vez que eu me baixar para lavar louça ali, se eu faço esse movimento e eu chego próxima, por mais que eu não vou encostar, mas se eu chego próxima a essa plantinha, talvez o meu cérebro já comece a captar essa mensagem de perigo. Porque eu me aproximei, entende? Então, o único cuidado que vocês têm que ter é isso. A planta, quando a gente fala da posição na casa, ela tá muito associada à posição que tu tá na casa. Então, se essa planta tá muito próxima de ti, quando tu vai preparar os alimentos ali no fogão, aí tu tá preparando os alimentos e do lado do fogão tu tem uma planta que tá ali com pontas, né, ou com espinhos. Isso pode levar essa mensagem para o teu inconsciente de perigo. Então tem que cuidar para que essa planta não fique muito próxima de locais que tu fica por mais tempo, sabe? Então, por exemplo, a porta de entrada é um dos pontos mais importantes da gente cuidar, porque é a primeira sensação que tu tem quando tu entra na tua casa. E aí, se tu tem logo na entrada uma planta pontiaguda apontando para essa porta, para essa entrada, apontando para ti,
O sentimento que tu vai começar a levar no teu inconsciente é um sentimento de insegurança na tua própria casa. Então, quando tu entra na tua casa, tu já tá reproduzindo esse sentimento de insegurança dentro de ti e às vezes tu não sabe nem do que é. E pode ser por conta de uma plantinha que tá ali na entrada, bem pertinho da porta, que te gera esse sentimento de desconforto, de insegurança. Deixa o próximo a pia na água. Tá? Acho que eu já tinha respondido essa. Então é só cuidar para que não fique muito próximo de ti, assim. Começa a reparar agora. Isso que é o legal do Feng Shui, porque a gente faz tanta coisa no automático sem consciência, né? Sem perceber. E aí quando a gente começa a perceber as coisas, a olhar para nossa casa com esse olhar consciente, muda muita coisa. Então, plantinhas, de uma forma geral, é muito bom. Uma coisa que eu quero comentar de plantas também, que isso eu até já fiz postagem sobre isso, e eu acho muito legal o que aconteceu, porque por isso que eu falei, olhar para nossa casa, olhar para as plantinhas, o tempo todo a gente consegue tirar muitas mensagens disso, elas estão comunicando muitas coisas pra gente. Nossa, total, a Natiele comentou. É por isso que tenho tanta preguiça de lavar louça. Pode ser sim, tá? Pode ser, de verdade, pode estar fazendo sentido nisso. Apesar de que eu sei que, sei lá, 90 e mais de 90% das pessoas que eu conheço detestam lavar louça. E é curioso, tá? Porque dizer que eu gosto de lavar louça talvez seja um exagero. Mas eu não posso ver louça suja. Eu vou terminar o meu café aqui, eu não deixo nada de louça acumular. Eu tenho toque com a minha pia. A minha pia ela tem que estar sempre limpinha, sem nada de louça suja. E isso pode sim estar associado, né? Claro que tem várias coisas, né? Vários fatores. Nunca é uma coisa isolada. Mas sim, essa plantinha ela pode estar influenciando também, tá, Natiele? O fato de tu não querer lavar louça. Porque talvez tu não se sinta realmente confortável de estar ali e tu nem, até então tu não entendia. Tu achava que era só o lava-louça. Mas pode ser que tenha a ver com essa plantinha também. E aí, o que a gente estava falando mesmo? Tô falando muito aqui com vocês. Das plantas. Aí o que eu queria contar pra vocês da plantinha, né? Então, bom, uma coisa eu acho que às vezes pra mim é óbvio, mas é bom falar. Planta morta, plantinha que tá morrendo e vocês estão ali tentando fazer ela viver, tá tudo bem, vocês ainda estão tentando, né? Mas a plantinha que já morreu, que, né, enfim, não deixa essa planta morta dentro de casa. Parece óbvio, mas eu já vi isso várias vezes. Várias vezes. Em várias consultorias de Feng Shui que eu fiz, já aconteceu de eu ver na pessoa, a pessoa, pois é, que eu acabei esquecendo de tirar na correria e tal. Aí tu pensa que aquela plantinha que tá morta ali, ela tá deixando a energia da tua casa, ela tá sugando toda a energia da tua casa. Então ter uma plantinha morta não é bom, tá? Então se morreu, bota fora, né? Não guarda, não deixa ela ali, porque isso vai acabar sobrecarregando na energia da casa, tá? Mas o que eu queria trazer aqui para vocês de plantinha é que as plantas, elas já me trouxeram várias mensagens. E uma delas que eu quero deixar aqui para vocês vocês já repararam que as plantas, cada espécie tem as suas particularidades, né, do local ideal e tudo mais. Mas, de uma forma geral, as plantas elas precisam de claridade. Não digo sol direto, daí vai variar, né, de espécie para espécie, mas de claridade. Então, as plantinhas precisam de claridade e aí cada uma delas vai precisar de um tempo diferente de rega, né? E aí, nem sempre o local que nós temos essa plantinha em casa é o local adequado. E às vezes porque
tu não tem naquele ponto próximo à janela, né, onde tem claridade, às vezes tu não tem ali um móvel para poder apoiar essas plantinhas. Então tu acaba colocando essas plantinhas em lugares que não seriam adequados. E aí por isso que muitas vezes, né, a gente fala, já vi várias pessoas falarem, nossa, não dá nenhuma planta certa na minha casa. Provavelmente é porque o local que ela tá não é ideal. Só que agora, gente, isso aqui que eu vou falar pra vocês foi assim, pra mim foi muito disruptivo, tá? Então presta atenção. Só que não é porque essa plantinha tá num local que tu não consegue hoje, por causa da localização dos móveis, tu não consegue deixar ela no local adequado, então ela acaba ficando num local que não é o ideal, mas nada te impede de uma vez por dia tu colocar essa plantinha, nem que ela fique no chão, e aí eu vou falar o que eu faço com as minhas plantinhas. Todas as manhãs eu coloco as minhas plantinhas em cima da minha cama. Porque a minha cama é o local que mais pega claridade, chega a pegar o sol da manhã. Então eu junto todas, deixa eu até contar quantas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 com essa grandona aqui atrás, que daí essa eu levo pra rua às vezes. Eu boto todas essas plantinhas em cima da minha cama, claro que daí com protegido, né, pra não sujar, mas eu boto todas elas em cima da minha cama e eu deixo elas ali por pelo menos um meio turno, sabe, umas 4 horas. Porque mesmo que elas não estejam hoje no local que elas estão, não é um local muito adequado, elas estão em locais mais escuros da casa. E aí é óbvio que elas não vão florir, é óbvio que de repente elas vão até morrer. Então, uma vez por dia, pelo menos, tu leva essas florzinhas para um local que seja adequado da tua casa. E agora vai vir um insight importantíssimo que eu tirei disso. As plantas, assim como qualquer coisa da casa, lembra que a casa ela só está refletindo o que está dentro de mim? Então a casa ela é o meu espelho? E aí quando tu coloca essas plantas, tu tira essas plantas de um local que não é adequado e tu coloca elas num local adequado, pelo menos por umas horinhas ali, uma vez por dia, o que na tua vida tu precisa também sair de um local que não está adequado e mesmo que hoje, dentro da tua realidade, tu ainda não consiga ficar permanentemente num local que seja adequado para aquilo que tu quer, que seja coerente com os teus objetivos de vida, ainda que hoje não seja possível, muitas vezes financeiramente, mas uma horinha do teu dia, ou vamos lá, agora a gente pode até sair do dia e assim, uma vez por semana, uma vez por mês, dependendo do que seja, e eu já vou entrar em detalhes para vocês entenderem um pouco melhor, mas por alguns períodos curtos, ainda que não seja a tua realidade hoje, mas por alguns períodos curtos, tu consegue se inserir num ambiente mais adequado, que vá favorecer o teu florescimento. As plantas, elas estão comunicando isso também. Ela é só um espelho do que está dentro de nós. Então, se eu levo a minha plantinha, todos os dias as minhas plantinhas, para ficarem em cima da minha cama, para pegar claridade, para estar num espaço adequado, eu tenho que fazer isso de uma forma consciente, entendendo que eu, Kelly, também preciso fazer isso na minha vida. Então, se eu quero me conectar com pessoas, que essas pessoas sejam pessoas que vão agregar no meu caminho, que vão me levar para uma nova frequência, eu também preciso me expor a essa frequência. Exatamente, Natiele, nada é por acaso, nada. Tudo está respondendo a uma frequência.
E aí, eu vou trazer alguns exemplos para ficar um pouco mais palpável para vocês. Mas, por exemplo, vamos supor que hoje a tua realidade tu não possa hoje ir num restaurante que tu gostaria, sabe? Aquele restaurante mais top, onde nesse restaurante talvez, né, tu poderia até criar algumas conexões. Tô falando restaurante, mas pega qualquer lugar, tá? Talvez tu ir para determinado lugar hoje não seja uma realidade para ti, porque, poxa, para eu ir nesse lugar eu preciso ter dinheiro. Tá, tudo bem. Talvez tu não consiga ir com tanta frequência. Mas e uma vez por mês? E outra, não é porque tu vai ir nesse local que tu precisa comprar lá o prato principal, o mais caro que tá lá, a experiência completa. Tô falando de restaurante, mas pega pra tua realidade. Para aquilo que para ti hoje é algo que tu olha e pensa assim, nossa, eu queria muito estar inserida naquele local. Começa, vai. Tu não precisa estar lá tendo a melhor experiência, mas se aproxima. Vai lá só botar tua carinha. Porque, primeiro, automaticamente, quando tu começa a acostumar com um local, o teu cérebro, lembra que tudo isso que eu tô falando são mensagens, são coisas que vêm lá do nosso cérebro, do nosso inconsciente. Então, quando tu começa a acostumar o teu cérebro a esses ambientes que tu realmente quer estar e fazer parte, a tua frequência começa a vibrar, começa a se conectar com isso. O teu cérebro, ele começa a buscar mais por isso, quando ele começa a acostumar com isso. Então, talvez hoje tu não consiga entender, mas como eu vou chegar lá? Para realmente isso fazer parte da minha realidade, né? Começa indo do jeito que tu pode, nem que seja uma vez por mês, a cada 2 meses. Claro que o ideal é com mais frequência, né? Mas aqui eu tô falando, como eu falei, você tem o restaurante, mas pega qualquer ponto da tua vida, qualquer coisa que para ti seja importante. Vou dar o meu exemplo aqui para vocês, tá? Hoje eu moro em Florianópolis e o bairro que eu moro é o Ratones. O Ratones, ele parece uma fazendinha. Ele é um bairro que ele é bem centralizado na ilha, só que dentro do bairro ainda é muito rural. Aqui ainda no início, eu moro bem no início do bairro, então aqui ainda tem mais casas, tem até algum outro comércio. Só que quando tu começa a ir mais pra dentro do Ratones, tem campos e campos assim, como se fosse uma fazendinha mesmo. Não tem praia aqui. Aqui é um bairro que não tem praia. O meu sonho, né? Eu quero muito voltar, eu já morei na praia aqui em Floripa. Eu morava na Cachoeira do Bom Jesus, que é um local que tem praia. Acabei me mudando por conta do trabalho na época, que acabava ficando muito distante. E eu quero voltar a morar em alguma praia. E eu quero também alguma praia que esteja coerente com a frequência que eu quero para minha vida. Então, um local que é o próximo local que eu quero morar, que está na minha meta, é Jurerê. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Jurerê internacional é bem conhecido por conta das festas, dos famosos, de casas luxuosas e tudo mais, porque Jurerê é um bairro muito nobre. E detalhe, Jurerê é do lado do meu bairro. Eu levo 10 minutinhos de carro para chegar em Jurerê. Tanto que a praia que eu mais frequento é Jurerê, porque é a mais próxima, é aqui do lado. E aí, o que eu faço? Como o meu sonho é morar lá, só que hoje ainda não é a minha realidade, porque os aluguéis lá são outros valores. Então, o que eu posso fazer? Me aproximar.
E aí o que eu faço? Inclusive estou agora falando pra vocês, eu tô vendo, eu mesma tô puxando a minha orelha, porque já deve fazer umas 3 semanas que eu não vou pra lá. Porque a minha meta tava sendo ir pelo menos uma vez por semana ir pra lá. E aí, mesmo assim, ó, não é ir apenas pra praia, mas é eu me aproximar do bairro, da realidade que eu quero viver. Então, o que eu tava fazendo, tá? E eu vou continuar fazendo. Então, uma vez por semana, eu ia, por exemplo, num café. Eu ia lá num café, escolhia algum café legal, né? E ficava lá, inclusive, trabalhando, editando meus vídeos e tudo mais. Mas eu já tava lá, naquele ambiente, com as pessoas que moram lá. E assim, além de eu ir me familiarizando com o local e levando para o meu cérebro esta familiaridade para que ele trabalhe buscando aquilo, eu ainda crio oportunidades de conhecer pessoas, de fazer conexões com pessoas que moram ali, que daqui a pouco possam me facilitar o acesso, possam me dizer, mas eu conheço uma pessoa que tem aqui alguns apartamentos e tal. Estão entendendo aonde eu tô querendo chegar? Então, quando a gente se coloca nos ambientes que nós queremos estar, facilita muito o processo. Muito diferente de tu ficar desejando alguma coisa, mas tu não se aproxima disso. Consegue entender? Tá fazendo sentido tudo isso que eu tô falando? Então, Natiele, falei tudo isso para dizer que isso tudo que eu tô falando para vocês foi insights que eu tive com as minhas plantinhas. Por isso que é tão rico olhar para casa, porque a casa ela tá o tempo todo nos mandando mensagens, o tempo todo ela tá nos ensinando. É só a gente ter um olhar para ela. E é isso que eu quero fazer no clube. É levar para vocês esse olhar, levar para vocês essa consciência. Porque mesmo que hoje vocês não tenham essa consciência, vocês não saibam como a casa está influenciando, ela está influenciando. Mesmo sem vocês entenderem, mesmo sem vocês conhecerem. Então, a ideia do clube é fazer com que vocês, a partir dessa semana agora, da próxima semana, que vocês não olhem mais para a casa de vocês de uma forma inconsciente, de uma forma sem ter realmente essa intenção. Porque vocês podem se aproveitar. Eu nem consigo explicar para vocês aqui, não tem nem como eu explicar para vocês em uma live o quanto a casa de vocês pode favorecer vocês. Isso só vocês realmente vivendo isso. E é essa vivência que eu quero levar para vocês dentro do clube. É essa uma vez por semana a aula, né? Porque a gente vai ter o grupo do WhatsApp. E aí nesse grupo do WhatsApp a gente vai ter contato diário ali. Então é esse conhecimento que eu quero levar para vocês. Não só o conhecimento, não só a técnica do Feng Shui, mas que através da técnica do Feng Shui vocês tenham o seu próprio conhecimento, o seu próprio insight. Porque às vezes uma cura um bloqueio que eu vou tirar da minha casa, ele vai estar mexendo em um ponto da minha vida que para ti, se tu tirar esse mesmo bloqueio da tua casa, talvez ele esteja mexendo em outro ponto. Por quê? Porque nós somos diferentes. Porque as crenças que eu tenho não vão ser iguais às tuas crenças. Tu não cresceu na mesma família que eu. Tu não frequentou a mesma escola que eu. O teu grupo de amizades é diferente do meu. Os trabalhos que tu teve até então, teus colegas de trabalho, teus chefes, toda a tua vida, todas as tuas experiências, elas são únicas e exclusivas de ti. Então, por isso que não tem como uma cura, ela não trabalha numa coisa.
ela pode trabalhar em tantas coisas, chegar em tantas camadas profundas, e isso é totalmente individual. O que nós vamos olhar na casa é coletivo. Nós vamos aprender a olhar para cada ponto da casa e desbloquear todos esses pontos. Mas as respostas que tu vai ter sobre isso vão ser únicas tuas. E por isso o grupo do WhatsApp vai ser legal. Porque às vezes vocês vão fazer as mesmos desbloqueios, porque a gente vai estar caminhando juntos. Todo mundo vai estar fazendo a mesma coisa ali na casa. Só que o que eu vou ter de cura talvez seja diferente do que tu vai ter. E o grupo vai servir para compartilhar. Então, nesse grupo a gente vai conseguir fazer essas trocas. Então, talvez eu vou te trazer uma ideia, por exemplo, o que eu falei aqui das plantinhas. Talvez eu vou conseguir te trazer isso e talvez a percepção que tu tenha vai ser outra. E aí as nossas percepções, olha quão rico isso vai ser. As nossas percepções vão se juntar ali no grupo e nós vamos conseguir fazer trocas muito incríveis. Então, o que uma pessoa vai desbloquear vai ajudar tantas outras. É muito profundo. Por isso que eu falo que a ideia do grupo também é trazer vocês para conhecerem de verdade, porque eu acho muito superficial, eu não tem como eu passar num vídeo aqui no Instagram, um vídeo que o Instagram hoje, para conseguir entregar o conteúdo para mais pessoas, o vídeo ele tem que ser de no máximo 3 minutos. Não sei se vocês que estão aqui trabalham de alguma forma com a internet. Então imagina que eu tô aqui falando com vocês mais de 1 hora nessa live e olha quanta coisa a gente tá falando, olha a profundidade disso. Então, é impossível, por mais que vocês peguem ali o meu perfil agora e olhem todas as minhas publicações que eu fiz, desde sei lá quando, ainda assim vocês vão estar pegando algo muito raso. Vou fazer, né, Tchelle? Na verdade, eu já tenho um canal no YouTube, só que confesso que ele tá bem paradinho. E a ideia do clube agora também é fazer essa movimentação e voltar para o YouTube também. Eu quero voltar para o YouTube a partir dessa semana. Porque justamente... Ai, que legal, né, Tchelle? Fico muito feliz. E eu amo isso, acho que dá pra ver, né? Acho que dá pra ver que eu amo isso. E justamente o que eu amo não é o superficial. Então, esses vídeos que eu preciso fazer ali de 3 minutos no Instagram aqui, gente, pra mim é um sacrifício. É um sacrifício porque eu preciso tentar extrair o máximo e colocar em 3 minutos. E pra mim isso é extremamente difícil porque eu gosto de ir nesta profundidade que a gente tá indo. Porque é essa profundidade que eu acredito que transforma. Não é apenas... Não que se tu mudar o móvel da tua casa, se tu seguir a técnica do Feng Shui, tu vai ter resultado. Só que, se tu não tiver toda essa consciência que eu tô trazendo aqui, que a gente tá conversando, sem tu perceber, tu vai acabar reproduzindo novamente isso na tua casa. Porque tu não ganhou consciência, entende? Então... essa profundidade para mim faz todo sentido. Para mim é essa profundidade que transforma. Eu vou ser até membro do canal, porque para mim o WhatsApp não funciona. Ai, perfeito, Tchelle. Adorei o teu feedback, inclusive. Muito obrigada por contribuir com isso. Muito obrigada. Isso foi... Nossa, isso agora veio um gás para que eu realmente... faça o canal no YouTube fortalecer mesmo, porque eu tenho ele, mas ele tá paradinho, tá bem paradinho, então eu vou focar por ti, por ti e por várias pessoas que eu sei que gostam dessa profundidade. Então, te prometo, e aí eu vou te mandar, vou botar aqui no Instagram também o canal, para que vocês também possam seguir lá no canal.
porque já recebo muitas mensagens de trabalho nele. Sim. Por isso que eu falei pra vocês, não sei se tu tava aqui desde o início, mas eu falei, gente, grupo de WhatsApp não é o meu forte. Assim, com amigos e tudo mais, não é o meu forte. Até, eu lembro até no último trabalho que eu tive, que a gente tinha um grupo da loja. Eu era funcionário. E aí, de vez em quando, o gerente, meu chefe, falava, Kelly, mas eu coloquei lá no grupo. Vou deixar salva, tá? Mas, assim, eu até hoje eu falei isso em outros momentos. Eu não gosto muito de deixar a live salva por muito tempo. Eu não gosto muito porque ela acaba ficando... A sensação que eu tenho é que ela fica um peso morto ali. Porque até tem pessoas que assistem depois, mas, assim, elas vão assistir o quê? No máximo 2, 3 dias depois, e aí depois fica aquele... Eu não gosto de deixar. Então, assim, vou deixar ela salva agora, tá? Vou deixar ela salva, mas aí não sei por quanto tempo, tá? Se uma semana, de repente, eu vou, de vez em quando eu vou tirando ali as lives do ar, mas ela vai ficar salva por enquanto, tá? E aí eu tava falando, né? E aí esse grupo do trabalho, eu lembro que o meu gerente falava assim, Kelly, mas eu botei lá no grupo. E aí eu assim, tá. Porque eu não sou forte em grupos, tá? Porém, esse nosso grupinho, né, que vai ser do clube, óbvio, né, gente? Nesse grupo eu vou estar ali presente, vou estar ali com vocês, tá? Esse vai ser o nosso grupo. Mas eu te entendo, tá, Nacheli? Nós vamos... Eu vou me fortalecer nesse canal do YouTube, então. Mas muita gratidão pelas dicas. Estou indo trabalhar, mas queria muito estar dentro. Eu fico super feliz. Eu vou deixar nos stories daqui a pouco, tá? O clube ali e tudo mais. Então, assim que tu tiver um tempinho depois, entra. E aí, entra pro clube, porque eu tô super empolgada, porque eu tenho certeza que isso vai mudar muito a vida de vocês. Assim como mudou e continua mudando a minha vida. E eu acredito demais nessa força da equipe, sabe? De estarmos realmente ali juntos, um aprendendo com o outro, um contribuindo com o outro. Uma cura que eu faço, ela vai me trazer um insight que para outra pessoa vai trazer outro, então um contribui com o outro. Nossa, vai ser fantástico, vai ser fantástico. Então, vou ficar muito feliz de ver vocês lá, tá? E aí nos stories eu deixo ali certinho para vocês conseguirem entrarem, tá bem? Bom, pessoal, por agora eu vou encerrando aqui a live então, tá? Já tô aqui falando há 1h30. Olha quanta coisa tem pra gente conversar, quanta profundidade. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós caminhando juntos a partir de semana que vem, imagina, 1 aula por semana. Como é que a gente vai estar em dezembro? E eu falo a gente porque eu me incluo nisso, tá? Cada vez, gente, isso é muito poderoso, assim, eu acho incrível. Porque cada vez que eu estou contribuindo, eu aprendo tanta coisa de volta. Primeiro porque eu relembro, porque vocês acham que o tempo todo eu tô 100% conectada e ligada em tudo? A minha rotina, ela acaba virando uma rotina como de qualquer pessoa. Por mais que eu tenha conhecimento, e eu me forço muito para sair desse automático. Inclusive, eu tô começando a entrar numa linha hoje diferente da minha vida, onde para mim o bem-estar tá acima de tudo, porque até hoje a minha vida sempre foi uma loucura. Então, quando eu tenho esses momentos com vocês, é o momento que eu tenho para revisar tudo que tá dentro de mim. É o momento que eu tenho para olhar de novo para minha casa, em algum ponto que às vezes eu esqueci de olhar. E aí, como eu tô falando para vocês, eu acabo lembrando de novo. E aí, como eu falei, outra coisa que é muito rica às vezes eu entendi uma coisa dessa cura e a pessoa vai fazer a mesma cura e ela entendeu outra. E ela me traz outro insight. Então, olha o quão poderosa é essa troca. Estou super empolgada.
Então tá, pessoal, eu vou finalizar a live, eu vou deixar ela salva então, tá? Pra quem quiser rever ela, e não sei por quanto tempo, mas eu vou deixar ela salva. E eu desejo pra vocês um ótimo domingo, seja de trabalho, seja de descanso, mas que seja um ótimo domingo, que seja uma ótima semana, que seja um ótimo mês, né? Porque a gente recém entrou no mês de agosto, que esse mês seja um mês assim, pra gente realmente pegar e fazer a coisa acontecer, porque dá tempo, dá muito tempo. Lá você pode atrair até mais pessoas com interesses iguais. Exatamente, Nachelle. Exatamente. Concordo contigo. Concordo. Muito obrigada, pessoal. Eu que agradeço vocês, tá? Agradeço a atenção de vocês por terem ficado comigo aí. Não sei se vocês estão desde o início, mas eu tô vendo os nomezinhos de vocês aqui já há bastante tempo. Então, muito obrigada por ter ficado aqui comigo, por ter também feito as perguntas, por ter contribuído, porque isso fez essa live ser mais rica. E é justamente isso. É essa troca que traz a riqueza no processo, que traz essa profundidade. Sim. Então tá, pessoal, vou finalizar a live, tenham um ótimo domingo. Vou colocar nos stories, então, o nome do filme, tá, Nachelle? Vou colocar o nome do filme, vou colocar as informações ali para entrar no clube, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem, tá? Perguntem ali para mim, para que eu possa tirar essas dúvidas, então, de vocês, tá bem? Beijos, abraços, um ótimo domingo.